Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Iniciamos às 8, na verdade, quando tá 8h30, mas vai chegar às 8h30, vai pegar do mesmo jeito, ainda vai estar lá no YouTube, né? Vocês vão pegar desde o início. Nós estamos estreando esse novo formato para um novo tema. Estatuto do Servidor Público, né? A nossa primeira aula. E o primeiro comentário que eu tenho a dizer dela é o seguinte, a nossa lei, você vai ver que o Estatuto do Servidor é a Lei 1474 de 1991, assinada então pelo prefeito Antônio Teixeira da Costa, mas no decorrer dos anos, certo? Houve muita modificação, de modo que hoje nós vamos apresentar essa lei com as modificações, o que foi revogado nós vamos colocar como revogado, então nós tentamos sintetizar essa perspectiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o assunto servidor público, você tem, só voltar aqui, olha só, você tem Estatuto do Servidor Público Municipal, que é uma lei municipal, você tem o Estatuto do Servidor Público Estadual, que é uma lei estadual, e você tem o Estatuto do Servidor Federal, que é uma lei federal. O que eu quero dizer para vocês é que o Estatuto do Servidor Público Federal, se ele cair subsidiariamente a essa lei. Por quê? Porque a União não pode legislar em assuntos esprementes do município e nem do Estado, tá ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque no decorrer dos nossos encontros, desde o dia 24 de julho, muita gente questionou, mas tá no edital, ou eles podem cobrar? Podem cobrar subsidiariamente. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, vamos fazer a Lei 1404, no que puder a gente faz, tá certo? Comparações e analogias com o Estatuto do Servidor Federal. O foco tem que ser o Estatuto Municipal. O que eles vão cobrar é a lei municipal. Essa danada aqui, a 1474, que está toda retalhada, ok? Mas é a que está valendo, ok? Podemos ir então? Produção, tudo tranquilo? Vamos lá então, pessoal. No título 1, capítulo 1, temos as disposições preliminares. E nessas disposições preliminares, eles começam a dar conceitos. Vamos trabalhá-los? Ok? Pessoal, antes da gente começar, dá um ok quem está assistindo, para ver se está legal o nosso som, ou a imagem, tá certo? A gente está testando um outro formato, é sempre bom, tá ok? Eu gosto muito do retorno de vocês e pode interagindo aí, e na metade aqui a gente para um pouquinho para conversar com vocês, tá joia? Mas a tendência agora é a gente pegar aí e fazer essas leituras e as comparações. Vamos lá? Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Santa Luzia, das autarquias e das fundações públicas municipais. Artigo 2º. Vamos ver o conceito de servidor agora? Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. É você no dia 25 do 11 aí fazendo a prova e você no dia 9 do 12 fazendo essa prova com o resultado, e aí nós vamos ver as etapas de como isso vai se dar. Então isso aqui é digamos assim, é um projeto, é a projeção do seu futuro, se Deus quiser. Tá joia? Para valer a pena essa sexta-feira aqui que você está estudando. Artigo 3º. O cargo público integrante da carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Guarda o macete. Cargo público é diferente de função pública, tá certo? A função é uma coisa, o cargo é o local onde as pessoas exercem as suas atribuições. É o que está aqui, ó. Cargo público cai muito. Ele integra o quê? A carreira. Eles falam assim, carreira, o que é carreira? Vamos lá. Então, você tem diferença função pública, cargo público e carreira. Por enquanto, a gente está falando o que é cargo público. Cargo público, integrante da carreira, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. No caso de concurso público é efetivo. No cargo do pessoal que faz campanha para o prefeito, são cargos em comissão. Já começou, hein? Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração municipal direta, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações, serão organizados e providos em carreiras. Artigo 5º. As carreiras
serão organizadas em classes de cargos, observada a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem assim a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão correlação com as finalidades do órgão ou entidade a que devam atender. Então, eles já começam a colocar aí os cargos, distinguir o que é carreira, tá certo? Grupos. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que você formar grupos que têm similaridade, tá certo? E aí sim, inclusive para fins da complexidade, até mesmo a remuneração. Parágrafo 1 do artigo 5º. Classe é a divisão básica da carreira e agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuições e responsabilidades, inclusive aquela das funções de direção, chefia, assessoramento e assistência. Então ele está conceituando o que é classe. Parágrafo 2º. As classes serão desdobradas em padrões, aos quais corresponde aos vencimentos do cargo. Parágrafo 3º. As carreiras poderão compreender classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos, escalonados nos níveis básicos, médio e superior. Artigo 6º. Quadro é o conjunto de cargos de carreira e em comissão, integrantes das estruturas dos órgãos municipais, das autarquias, das fundações públicas municipais. Aí já está conceituando o que é quadro. Vocês estão vendo que vai delimitando? Começou com servidor público, depois carreira, depois o que? Grupo, agora é quadro, depois o que é divisão em padrões. Você que está assistindo o vídeo agora, se tiver alguma dificuldade, bom, você pode voltar ao vídeo, né? E anotar isso. De preferência, eu peço a você que baixe essa lei, tá, ok? E anote do lado para pegar esses conceitos. Esses conceitos podem ser cobrados na prova, tá, ok? No final da aula, nós vamos disponibilizar um download da lei, mas você que é esperto já pode estar aí, né, com ele. Aliás, já era para estar, até porque está na apostila. Artigo 7º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo caso previsto em lei. Isso é muito legal. Você pode chegar na prefeitura, votou aí de voluntário. Tudo bem, mas você com base numa lei. Não é voluntário de qualquer jeito, chega lá, não. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. E tiver assim, em qualquer hipótese, é proibida a prestação de serviço gratuito. Está errado, porque tem a exceção nos casos previstos em lei. Isso tudo, pessoal, porque você pegar as aulas de direito constitucional nossas, lembra no artigo 37, o princípio da legalidade? A administração só pode fazer o que está na lei. E no âmbito particular? No âmbito particular, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. No âmbito público, só pode fazer o que está em lei. Então, se for um serviço gratuito, tem que estar previsto em lei. Não pode ser de qualquer jeito, não. Ok? Muito bem. Título 2 do provimento, vacância, remoção e substituição. Vamos para o provimento? Artigo 8º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público a nacionalidade brasileira. Chega um gringo aí, eu vim da Alemanha, Deutschland, e quero fazer concurso. Tem que ser pelo menos brasileiro. Detalhe, brasileiro nato ou naturalizado? Se você pegar a nossa aula de direito constitucional no artigo 12, vai dizer que a diferença entre brasileiro nato e naturalizado, quem tem que estabelecer é a Constituição. Aqui, por exemplo, a lei municipal não poderia fazer. Então aqui também, a nacionalidade brasileira. Pode ser brasileiro nato contra o brasileiro naturalizado, não importa. Agora, estrangeiro não. Gringo não, né, filho? Vamos lá, o trem não é tão esculhambado assim, não. Então vamos lá, o primeiro requisito, né? E legal que é requisito básico, mas se é requisito, não tem, né? Já é básico. A nacionalidade brasileira, 2. Gozo de direitos políticos. O que é direito político? Votar. Tá com o quê? Título eleitoral. Eu não votei nos últimos, eu não votei nem nada, vou fazer concurso. Ô, meu amigo, você está fazendo concurso público agora? Vai lá no Edivana ali, ó, na 246, na Raul Teixeira, tá certo? E regulariza, tá certo? Dá para fazer até pela internet. Você vai pagar lá R$3, uma fortuna por cada eleição. Mas imagina, você passa no concurso público e na hora de fazer, eu tomava, não foi não. Ponto, olha lá, ó. Gozo de direito político, você tem que estar com seus direitos políticos em dias, ou seja, você tem direito de votar e ser votado. Então, significa que seu título de eleitor tem que estar desembaraçado. A quitação com as obrigações militares. Se você for do sexo masculino, que homem é outra coisa, né? Mas sexo masculino tem que o quê? Obrigação militar, tem que mostrar o certificadão lá, né?
e o eleitoral, que eu acabei de dizer para vocês. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. É legal que o concurso você tem o quê? Para nível fundamental, como coveiro, não é isso? Nível médio, nível técnico e nível superior. É o que está acabando de dizer aqui. Então, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima é de 18 anos e a máxima a ser fixada no edital do concurso. Que aqui são 65 anos, tá certo? Por quê? Você tem que estar pelo menos 5 anos para aposentar no cargo. A expulsória é aos 70 anos, então, você pode estar de bengala que você pode fazer concurso para Santa Luzia, tá certo? Não, pé na cova, mas pode ir lá, ok? Então, mínimo de 18 anos, mas eu tenho 16, aproveitei o embalo do Enem. Problema não, tá certo? Esse 18 anos você pode perguntar, quando é que é aferido? É na data da inscrição? A jurisprudência entende que é 18 anos na data da posse. Então, a posse está marcada para o início de 19, lá para março, enfim. O que pode acontecer? Eu faço em abril, você pode ser o último, entendeu? Dá para você fazer isso, se você está na aventura aí, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa, procura nós. Muito bem, me comprometendo, né? 6. A boa saúde física e mental, gente, principalmente mental, porque doido tem demais no lugar. Então, a mental é essencial, né? Depois, se fizer a prova, vai passar por um atestado médico, tem que levar, tá ok? 22 passa longe, pelo amor de Deus. O meu problema é o seguinte, é faltar, né? Eu não tô me levar pau, é tudo doido. Tô brincando. Ter boa conduta, então você tem que pegar lá. Aqui ele tá pedindo, na verdade, o quê? Não tá ter sentença transitada em julgado, ou já ter cumprido pena. Eu fui preso por tráfico quando era menino. Não tem problema não. Quando era mais novo, tá? Mas você já cumpriu, já pagou? Tem problema não, tá? Eu tô aqui na cadeia pagando e quero fazer o que não. Filho, vai pagar, depois você resolve a vida, né? Já tem bandido demais para mexer com política. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei por causa do princípio da legalidade. Então, as atribuições do cargo podem justificar. O sujeito precisa mexer com topografia. Aí chega o Abraão lá. O que você fez? Não, eu fiz geografia no 2º grau. Não, filho, dá não. Tem que ter um cursinho, tá bom? Então, as atribuições, tá lá na lei que você tem que ter o curso técnico, nem que seja um cursinho técnico, dá não. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras para as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. É o edital. Né? Por exemplo, agente administrativo são 100 vagas, mas tem as 15 ainda, tá certo? Do deficiência. Então, na verdade, pela lei devia ser 120, não é 20%. Abraão já tá caçando confusão. Vamos embora. Artigo 9º. O provimento dos cargos públicos faz-se mediante ato do presidente da Câmara Municipal e do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública, respeitadas as prescrições legais. Logicamente, os cargos públicos do lado do presidente da Câmara, se for ligado à Câmara, tá certo? E se for o prefeito, é a autoridade superior do Poder Executivo. Artigo 10º. A investidura em cargo público ocorrerá com a... Gente, grife, coloca uma seta. Quando é que se investe no cargo? É com a posse. Então você tem a inscrição no concurso, fazer o concurso, a parte interna do concurso, você foi aprovado, foi classificado. E aí? Posse. E depois, a investidura. Tá certo? Porque a investidura se dá com a posse. Então você toma posse para depois ter a investidura. 11. São formas de provimento em cargo público: a nomeação, a promoção, o acesso, a transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Está na lei orgânica. Mas na lei 8.112 do servidor federal é outra coisa. Não começa não. Você está lendo que vai cair a 14.7491, que é essa aqui. Muito bem. Aí vai começar a falar o quê? Que é nomeação. Cada um dos que eu dei para vocês aqui, nomeação, eles vão falar cada um. Vamos lá? Artigo 12. O que é nomeação? Nomeação far-se-á em caráter efetivo contratar de cargo ou carreira isolado, em comissão para cargos de confiança de livre exoneração, assim declarados em lei.
Então, pessoal, cargo efetivo é quem passa em concurso público. Cargo em comissão, já acabou tudo, né? Aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. Fácil de entrar, fácil de sair. Pé na bunda, muito fácil. Muito bem, vamos lá. Parágrafo único. A designação por acesso para funções de direção, chefia, assessoramento e assistência recairá preferencialmente em servidor da carreira, satisfeitos os requisitos de que trata o artigo 8º. Aqueles requisitos, novamente. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque, na verdade, quando o cargo em comissão é para alguém que já é da carreira, ele vira um cargo de confiança. Inclusive, esse percentual. Exemplo, você passou para assistente administrativo, mas você, no decorrer da sua vida pública, você fez um curso lá de paisagismo. Estou chutando, tá certo? Aí o quê? Eles colocam você como diretor de paisagismo da prefeitura. O cargo comissionado, tá? Vou voltar para cá, né? O seu cargo, digamos, efetivo é assistente administrativo, que é o valor que está lá, R$1.000 e poucos, R$1.600, R$1.500, não é isso? Beleza. O diretor é estou chutando, é R$3.000. Então, o cargo em comissão, ele abarca esse. O dia que você for exonerado do cargo em comissão, porque ele é de nomeação e livre exoneração, você volta para o cargo de R$1.600. Tudo bem. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Artigo 13. A nomeação para o cargo isolado ou carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Nós já falamos sobre isso, provas ou provas e títulos. Obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Ordem de classificação, todo mundo sabe, quando é só provas, não tem como, né, medir título. Agora, quando é provas e títulos, o quê? Você leva um tiro de mestrado, de doutorado, alguma coisa, e você, o quê? A sua classificação aumenta. Não é isso? Prazo. Lembra disso? Qual que é o prazo? Artigo 37, inciso 3º, é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Uma única vez. Ok? Muito bem. Parágrafo 1º. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante progressão, promoção e acesso serão estabelecidos por lei que fixar as diretrizes dos sistemas da carreira da administração pública municipal e seus regulamentos. Parágrafo 2º. Aí, em 2006, foi revogado o parágrafo 2º. Concurso público. Vamos para o artigo 14? A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. O concurso público para admissão de profissionais de ensino far-se-á também por provas práticas ou práticos orais. Interessante que esse concurso atualmente é esse concurso geral, mas você vai ter concurso, né? Você tem concurso para educação, que é a área de ensino, para saúde, para a guarda municipal, enfim. Eu estou querendo chamar a atenção que aqui ele fala especificamente de que quando o concurso público for para admissão de profissionais na área da educação, far-se-á por provas práticas ou prático-orais. Joga o giz na mão do sujeito lá, manda ele pro quadro. Vamos ver se ele é bom de didática. E uma banquinha lá de 3 cabuclinhos, falando como é que ela é didática, oralidade, tal. A letra, por exemplo, para não levar pau, na letra já era, né? Reprovado. Parágrafo 2º. No concurso para provimento de cargo de nível universitário, você vê que essa lei é antiga, né? Nível superior, ninguém fala nível universitário, né? Haverá necessariamente, além da prova escrita, a prova de títulos, nível superior. Isso é legal porque do nosso WhatsApp, mesmo no nosso canal no YouTube ou no Facebook, muita gente pergunta assim, não vai ter prova de títulos para pessoal de nível médio? Aí a gente respondia não. Porque prova de títulos por lei, né, no caso da lei municipal, é só para cargo de nível superior. Ok? Tá aí. Né? Estou respondendo aí no parágrafo 2º do artigo 14 essa indagação que me fizeram várias vezes. Artigo 5º. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Presta atenção, pessoal. Esse artigo 5º hoje foi reinterpretado pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? A aprovação em concurso cria direito adquirido. Então, vou repetir novamente o que eu estou dizendo. Para a lei, fala, aprovação em concurso dentro das vagas, vamos supor, procurador municipal, são 15 vagas. E você passou na 15ª vaga. O concurso a validade é de 2 anos, prorrogar por igual período, tá certo?
Então eles têm até 4 anos para te chamar. A questão é a seguinte, e se não chamar? Não tem como, porque o Supremo Tribunal Federal, desde 2010, entende que quem passou dentro das vagas passa a ter direito adquirido. Aqui estão dizendo que a aprovação em concurso é mera expectativa de direito. O Supremo já entendeu que passando dentro das vagas na classificação é direito adquirido. Isso é mais uma vez para dizer o seguinte, Santa Luzia, assim como vários municípios do Brasil, estão passando por dificuldades financeiras, tá certo? Aí muita gente fala, será que eu faço esse concurso? Não tá pagando, não sei das contas. Eu falo, faça. Essa não deixa de ser uma oportunidade. Crise no Brasil sempre existiu, em maior ou menor grau. Tá certo? O que eu chamo a atenção é por causa disso. Não vai nomear, eles têm uma tradição em Santa Luzia de passar em concurso e não nomear. Não, concurso não. O que eles chamam aí é aqueles cadastros de reserva, aquelas coisas. Esse é concurso público. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu integro, a gente vai fazer questão de estar de frente nisso, até porque a gente integra essa comissão. Né? O doutor Francisco Massara Gabriche, né? Uma pessoa séria que está aí há muito tempo, uma pessoa que leva as coisas muito a sério. Então, nós vamos ser os primeiros a gritar. É direito adquirido quem passa dentro das vagas. Por que não vão só pedir só 5? Meu filho, então colocar só 5 vagas, que aí as pessoas não teriam expectativa. Tá certo? Então, guarda isso. Recapitulando, se cair na prova seca, para você que vai fazer nível médio, é artigo 15. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos habilitados. Se cair na prova do 2º grau, beleza. Se cair na prova fechada de procurador, também é essa. Agora, se cair na parte aberta, para quem vai fazer nível superior para procurador municipal, tem que citar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Tranquilo? Muito bem, parágrafo primeiro. Terá preferência para a nomeação em caso de empate na classificação? Isso é legal, hein? Isso pode cair. O candidato já pertencente ao serviço público municipal é o primeiro critério para desempatar. Qual que é a ideia? Ele já está feito ao trabalho. Quem está chegando agora, até se adaptar, aqui não. Então, o sujeito pertencente ao serviço público municipal. Significa que mesmo se for cargo comissionado, gente, detalhe, isso é só critério de desempate. Isso não é critério de classificação, ok? E faz sentido, é peixada. Não, não é não. E havendo mais de um com este requisito, o mais antigo aonde? No quadro, não é o mais velho, cuidado com isso, antigo é diferente de velho. Tá? Então, no caso de empate, é quem presta serviço no serviço municipal. E se os dois for servidor? Vai ver quem é o mais antigo. Não é o mais velho, porque eu tô com 60 anos, tem prioridade. Não, filho, você entrou antes ou depois? Entrei depois, então o outro vai entrar na sua frente. Porque eles querem o prazo na antiguidade e não idade, tá certo? Idade é uma coisa, antiguidade é outra. Parágrafo 2º. Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público, decidir-se-á em favor do mais idoso. Tá vendo a diferença? Idoso para o mais antigo? É isso que tá. Então, o primeiro critério é ser servidor municipal. Ainda dentro desse critério, tá, o que está mais tempo, o mais antigo. E o segundo critério de desempate, na verdade, é o terceiro, é o mais idoso. Ok? Próximo, artigo 16. Observar-se-á na realização dos concursos, sem prejuízo de outras exigências ou condições, a seguinte orientação básica. Inciso 1. Não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto não extinguir o período de validade do concurso anterior, havendo candidato aprovado e não convocado para investidura. Eu respeito, senão estaria preterindo, tá certo? 2. Os concursos serão realizados quando a administração julgar oportuno e terão validade por 2 anos. Tá vendo que a lei aqui não fala até 2 anos? Pela lei municipal é por 2 anos, a contar da publicação da homologação, prorrogável por 2 anos a critério da administração. Pessoal, isso aqui é tão sério que, quando julgar oportuno, tem mais de 20 anos que não se tem concurso público, porque cada administração que entrava, eles entendiam que não. Tanto que esse concurso público dessas 335 vagas que você está estudando, pessoal, ela é oriundo de um termo de ajustamento de conduta que foi assinado e o Ministério Público ajuizou a ação. Você tem ideia de tanta seriedade, né, que a coisa tá. Muito bem. 3. Os editais deverão conter exigências ou condições que possibilitem a comprovação por parte do candidato das qualificações e requisitos que acompanham a especificação do cargo. Tranquilo?
Inciso 4º. Aos candidatos se assegurarão meios amplos de recursos nas fases de homologação das inscrições, publicação de resultados parciais ou globais, homologação de concurso e nomeação de candidatos. Mais do que nunca, tá? A questão do IBGP, a gente esteve lá, conversamos com a Ana Sofia, que é a presidente, tá? A ideia da transparência, tá? A questão dos recursos. Eu lembro que quando teve a isenção, geralmente se pedem 2.000 isenções dos concursos como os de Santa Luzia, né? Nós foram 12 mil pedidos, 4.000 foram concedidos. E poderia ter mais, porque muita gente mandou documento sem autenticar, outros nem mandaram documento, enfim, né? Mas a ideia aí de que assegurar amplos recursos, a ideia de recorribilidade em cada uma das fases. Tanto que eu disse, perdeu na isenção, recorre. Tá? Então, em qualquer momento poderia se recorrer. Pode-se recorrer. Artigo 17, da nomeação, posse e exercício. É literalmente essa sequência, nomeado, o concurso homologado, nomeação, posse e exercício. Vamos lá? Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura, é o chamegão lá, não é isso? Com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contada a publicação do ato do provimento prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Ok? Muito bem. Parágrafo 2º, vamos só ler esse parágrafo aqui que eu vou para a interatividade, tá joia? Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração geral, não. Procuração específica. Cuidado com essa procuração aqui. Então, pode-se tomar posse por procuração? Pode. O sujeito quem está assistindo nós aí lá no Piauí, no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem uma galera vindo aí. Pessoal, então, pode tomar posse por procuração. Você que está assistindo agora aí, que pegou 8h30, nosso anúncio foi de 8h30, né? Eu estou primeiro me desculpando, mas lembrando que, na verdade, o conteúdo é muito, e hoje eu consegui driblar as dificuldades, né? 200 processos na GU, você já viu, né? Então tem que fazer, eu consegui dar uma acelerada na coisa, de modo que eu estou aqui, começamos às 8. Mas não tem prejuízo para você que chegou agora, tá certo? Por quê? Nós vamos logo em seguida mandar para o YouTube. Eu sei que você assiste a nossa aula 3, 4, 5 vezes, tá ok? E hoje nós vamos o máximo que pudermos. Eu quero chegar até o 90. Até o 90, sexta-feira. Concurseiro não tem sexta-feira, não. Não tem sábado, não tem domingo. Ok? Então, paramos aqui na procuração. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias a pedido do interessado. Legal, porque é pedido do interessado, não é a critério da autoridade. Cuidado que eles podem colocar na prova. Na verdade, o interessado é direito dele. Não está o vedrio do prefeito, você pede mais 30 dias e coloca assim, indefiro. Não, a lei está dando já os 30 dias essa prorrogação, tá certo? Não é a critério da autoridade, não. A lei fala, por requerimento do interessado. Acabou. Parágrafo 6º. A posse em cargo público... antes disso, né? Vamos para o bicho tá acelerado. Antes da gente continuar aqui, vamos pegar aqui. Vamos lá, vamos ver como é que tá aí. Estão me xingando porque eu comecei mais cedo? Oh, meu Deus. Vamos ver se estão xingando. Vamos lá, como é que estamos? Aí. Muito bem, ó. É o bicho gritando. É bicho que tá gritando. Vamos lá, pronto. Maurício Souza, Ruth Ogando, boa noite para vocês, tudo bem? Louçadinha, professor, sei que não o que, menina? Stephanie Souza, tá rolando. Nica Santiago, boa noite para você, tudo bem? Louçadinha, professor, sei que não é o caso desse concurso, mas como funcionam as cotas? Tá no edital, né? Tá na lei e, na verdade, as cotas não estão no edital na forma como está preconizado na lei federal, mas a gente pode conversar sobre isso, me lembra, tá joia? Simone Diniz, boa noite.
Geralda Pereira. Boa noite, professor. Obrigado pela dedicação. Eu que agradeço. Vocês é que nos dá força, não é isso? Edmar Gregório Siqueira. Boa noite, professor. Obrigado pelo interesse em nos passar seus conhecimentos. Deus abençoe. Obrigado, Geraldo. Edmar Gregório. Irenilda Moura. Boa noite a todos. Boa noite, Irenilda. Tati, boa noite. Tudo bem contigo? Robert Aichel está assistindo. A Mauri Souza. Nossa, boa noite. Tranquilo? Ângela Maria Freitas, tudo bem contigo? Ah, tá chegando. Vão chegando aí, pessoal. Mais uma vez, pedir as desculpas, né, pela questão do estatuto, mas eu sei que vocês já baixaram o estatuto e estão com ele. Então, vamos nós para baixar o download. Baixaram. Muito bem. Cadê o bichão? Pronto, vamos. Então vai cair. Quarto, quinto, ok. Parágrafo sexto, agora sim. Parágrafo sexto. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Lembra que um dos requisitos é a sanidade física e mental? Como é que vai saber que o jeito não é 22? Aqui, ó, prévia inspeção médica oficial. Significa que eles vão te pedir um atestado médico, um clínico geral, enfim. Mas você pode ser levado lá para Madalena Calista ou para o PA ou no médico credenciado para ver se você está bem da cabeça? Pode, por quê? Ó, inspeção médica oficial. Levar você lá para a saúde mental na Fazenda Boa Esperança, certo? Muito bem. Parágrafo 7º. Só poderá ser impostado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Vocês estão vendo que praticamente repete, só que de forma mais destrinchada do que ele falou lá no início? Parágrafo 8º. A autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para investidura, inclusive o acúmulo de cargo. Lembra do artigo 37, inciso 16? É proibido o acúmulo de cargo, salvo o quê? De 2 de professor, né? 2 de quê, pessoal? De membros das carreiras médicas, não é isso? Se tiver compatibilidade de horário, ok? E técnico ou técnico científico. Muito bem, continuando. Artigo 18. No ato da posse, o servidor ocupante em cargo em comissão e de cargo que envolva manipulação de bens, valores, apresentará obrigatoriamente, não é facultativamente não, tá? Cuidado que se colocar facultativamente está errado. Obrigatoriamente, declaração de bens e valores constitui seu patrimônio, assim como de seu cônjuge, filhos e dependentes, e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Quem vai fazer oficial fazendário, por exemplo, fiscal de posturas, tá certo? Esse negócio aqui é para você, filho, tá ok? Porque você vai manipular bens, valores, fiscalizar, tá? Artigo 19. A declaração de bens será apresentada mediante recibo ao órgão da administração de pessoal, o RH, em 2 vias, ok? Porque uma vai ficar contigo e outra com eles. Artigo 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, entrar em exercício. Olha só, você é nomeado, toma posse e entra em exercício. O que entrar em exercício? Aí sim, pessoal, é você efetivamente fazer a coisa. Olha lá. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1º. É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Prorrogado por mais 30 dias a requerimento do interessado. Está vendo que é praticamente a mesma redação? É um direito subjetivo do interessado e não do prefeito. Ah, indefiro. Indefiro, eu estou muito bravo que a cidade está falando. O problema é seu, filho. Né? Vai se tratar. Parágrafo 2º. Será exonerado. Cuidado, eles podem colocar demitido. Qual que é a diferença de demissão para exoneração? Fácil. Ô, gente, na iniciativa privada, você pode ser demitido com ou sem justa causa, tá certo? Na iniciativa privada. Na administração pública, não existe essa palavra para desligamento que não seja sanção. Preste atenção. Toda vez que alguém sai, mas não é sanção, ele é exonerado. Quando é sanção, a pessoa sofreu um processo administrativo, fez o concurso, tomou posse e foi demitido por um processo administrativo. Guarda, demissão no serviço público é penalidade, tá ok? Exoneração é o desligamento que não é por punição. Por quê? O desligamento por punição chama demissão. Então eles podem colocar assim:
Será demitido o servidor empossado que não entrar... Não, filho. Demissão não tem nada a ver com isso aqui. Isso é desligamento. A mesma coisa, será desligado. Beleza. Ok? Cuidar com essa palavra demissão. Porque, ao contrário da iniciativa privada, é tudo demissão. Com sem justa causa, mas é tudo demissão. Aqui não. Tá? Pega a visão. Vou voltar. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Compete à autoridade responsável pelo órgão ou entidade para onde foi designado o servidor e dar-lhe exercício. Artigo 21. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. É a pasta, todo servidor tem uma pasta, ainda tem um livro do sujeito, tá certo? Pelo menos era para ter, né? Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. São seus dados, tá certo? Dependente, a coisa toda. Tomar aguinha aqui, né? Molhar a palavra. 22. Promoção e do acesso. A promoção aqui é da Avenida Brasília? Não, filho, não tem nada a ver, tá certo? Promoção é uma forma, tá, da administração pública atuar perante o servidor. Vamos ver? A promoção ou o acesso não interrompe o tempo do exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário. Eu não entendi nada, você não tem que entender. Entenda só o seguinte: promoção ou acesso não interrompe o tempo do exercício. Eles podem colocar na prova o seguinte: a promoção e o acesso interrompem o tempo. Essa é a maldade. Você tem que guardar isso, tá? Promoção, pensa uma coisa positiva. Acesso também é um negócio positivo. Então não pode sacanear você. Desculpa a palavra, tá certo? Então, não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data da nomeação, não, na data da publicação do ato que promover ou ascender. Ascender é subir, tá? Ascender o funcionário. 23. O servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido, que deva ter exercício em outra localidade, terá 30 dias de prazo para entrar em exercício, incluído esse tempo necessário ao deslocamento da nova sede. 30 dias. Vocês estão guardando macete? Praticamente os prazos aqui são de 30 dias, e é 30 dias corridos, tá certo? Não são dias úteis. Eu já disse para vocês, qual que é a única coisa que tem dias úteis aqui? É lá na lei orgânica, os 15 dias para o prefeito vetar uma lei. Ele tem vetar ou aprovar, na verdade, né? 15 dias úteis. Tá? A única vez que tem dias úteis até agora é isso lá, ok? Parágrafo único. Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do afastamento, obviamente. 24. O ocupante do cargo de provimento efetivo, que é você, que será você, né? Integrando o sistema da carreira, terá jornada de trabalho fixada no máximo em 8 horas de trabalho diário. Vocês podem ver que pelo edital tem alguns que é de 8 horas e outros são de 6 horas, não é isso? O que está falando aqui é o horário máximo. Trabalho fixado máximo de 8 horas de trabalho diário. Parágrafo único. O exercício de carga em comissão exigirá do seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, sem direito à hora besta. Cargo comissionado. Por quê, gente? O cargo comissionado é para direção, assessoramento e assistência. Então, nesse caso, ele já está sabendo que se tiver de fazer hora besta, ele vai fazer. Então, cuidado. Esse é o cargo comissionado. E o cargo efetivo? Não. É outro tratamento, tá? 25. Estágio probatório. Vamos ver? 25. É o Natal aí. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados segundo os fatores. Gente, isso aqui vocês têm que guardar. Por quê? O estágio probatório na lei federal e na própria Constituição é de 3 anos. Na lei estadual, na nossa lei municipal, não é em anos. São 24 meses. E se tiver na prova assim?
O prazo do estágio probatório no município de Santa Luzia são de 2 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. 24 meses não são 2 anos. Cuidado, a lei quando ela fala em dias, horas, meses e anos, tem que ser isso. Tá ok? Então, 24 meses é a mesma coisa que 2 anos? Não. Coloca isso. Aí se tiver só 2 anos e não tiver outra opção, então marca ela, paciência, tá ok? Mas é passível até de erro. Por quê? Para vocês é o que está ipsis literis, ou seja, o que está literalmente é cara crachá, pegou a prova, prova, pronto, acabou. Não tem que ficar inventando, não. Cuidado que você que estuda para vários concursos, tá? O Estatuto do Servidor de Santa Luzia é diferente, ok? Então, isso pode cair, tá? 24 meses. O estágio probatório em Santa Luzia é de 24 meses. Vamos lá, quais os fatores que vão ser observados? Assiduidade. O sujeito falta todo dia. Uma vez por semana ele está faltando. Um dia está doente, outro dia matou a família toda. Um dia a sogra. Ele matou até a sogra. Disciplina. Você pede para fazer um negócio e fala, não, vou fazer não. Capacidade de iniciativa. O cara está assim, caiu. Né? A tartaruga ganha desse. Deixar ele cuidando 2 tartarugas, elas ficam prenhas. Né? Então, é difícil. E a outra foge. Uma fica prenha e a outra foge. Produtividade. Um horror. Responsabilidade 0. Idoneidade moral. O sujeito ainda é mau caráter. Então é complicado. Tem gente do quanto é tipo. Parágrafo primeiro. 2 meses antes de fim do período do estágio probatório, será obrigatoriamente submetida à homologação da autoridade competente à avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo de continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos 1º a 6. É o que está ali. Tá certo? Então, qual que é o prazo? 2 meses. É fácil. O estágio probatório são 24 meses. Quando é que eles vão aferir para a homologação? 2 meses antes. Então, a partir do 22º mês. Tranquilo? Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou demitido? Não, exonerado. Não é demissão, porque para demissão tem que ter o quê? Processo administrativo. Exonerado. Ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Vou explicar isso. Vamos supor que você já é da prefeitura. Você é professor na prefeitura, certo? E aí você faz o concurso para procurador. Estou chutando só para você ter uma ideia. E você não passou no estágio probatório, você foi exonerado. Você volta a ser professor. Tranquilo? Beleza. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 26. Estabilidade. Estabilité. Essa palavra é bonita. A gente tem umas palavras bonitas no direito, né? Estabilidade. Alvará. Olha que coisa bonita. Alvará, né? Da ideia de que você está liberado. São palavras leves, né? Então, estabilidade. Alvará. A produção não está gostando, não. Estou enrolando. O servidor habilitado em concurso público e empossado no cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Não, agora deu problema, professor, porque o estágio probatório são 24 meses. Ele está falando que a estabilidade é com 2 anos de efetivo exercício. São 2 coisas distintas. São institutos jurídicos. Um depende do outro, sim, mas são institutos. Ok? Você, olha só, você fez a prova, foi empossado, entrou em exercício. Beleza. Você tem o quê? 24 meses de estágio probatório. E quando é que você adquire a estabilidade? 2 anos de efetivo exercício. Porque, imagina, você está lá 1 ano, você pede licença para alguma coisa, uma licença médica. Você efetivamente está trabalhando? Não. Mas licença médica, em princípio, tá, é efetivo exercício. Exercício não é da posse, não. Lembra? Você toma posse para entrar em exercício. Então, vamos de novo? Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Sinceramente, se eu fosse vereador, eu unificava essa coisa, tá certo? O estágio probatório 2 anos e o quê? E a estabilidade após 2 anos. E acaba, não precisava ficar repetindo essa coisa. Mas, paciência. 27. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Lembra da coisa julgado? E a sentença judicial. Ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Mas não é igual aquela prefeita fez com os guardas municipais, não, tá? Tem que dar ampla defesa. Muito bem.
Vamos guardar de novo? Tomou posse, entrou em exercício. 24 meses de estágio probatório. Em que? Em 2 anos você adquire a estabilidade. A partir daqui você só pode ser mandado embora por sentença judicial do juiz, lá do novo fórum, tá certo? Ou um processo administrativo, disciplinar. Aí você vai ser demitido. 28. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo de carreira para outro de igual denominação, classe e vencimento. Isso chama transferência. A transferência ocorrerá de ofício. O que é de ofício? Automaticamente. Tá? Toda vez que você fala de ofício é automático. Não precisa requerer, é automático. A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do funcionário, atendido o interesse do serviço mediante preenchimento da vaga. Parágrafo 2º. Será admitida a transferência de funcionário ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade, que é a ideia do aproveitamento. Parágrafo 3º. É de 730 dias na classe o intertício para a transferência a pedido do funcionário. Não sei, olha, você não precisa saber o que é isso não, é só vocês guardar 730 dias de intertício, é o prazo para a transferência a pedido do funcionário, ok? 29. Readaptação. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público e o readaptado será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de remuneração do servidor. Vamos supor, Abrãozinho é professor, ele passou no concurso de educação, só que Abrãozinho surtou em sala de aula. Os meninos começaram a jogar muita pedra nele e o cara surtou. E aí ele passou por uma inspeção médica e ele falou: Abrão é muito novo, não dá para aposentar o sujeito. O que vai fazer então com ele? Vou mandar ele para a biblioteca. Aí Abrãozinho ficou lá, achou um pinto no lixo, só fica lendo o dia inteiro, tal, ficou rindo à toa. E aí, pessoal, houve uma readaptação, tá certo? Isso tudo é legal, tá certo? Tem que passar por formalização, tem que ter um ato do prefeito, né? Não é um negocinho, eu saí da sala de aula, vou ficar aqui na biblioteca, não tem nem esculhambada assim, não. Ok? 30. Reversão. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por junta médica oficial que forem declarados insubsistentes motivos determinantes da aposentadoria. Então, gente, reversão tem a ver com aposentadoria. Só vocês guardar. A reversão está para a aposentadoria. Mostrou que os motivos da aposentadoria dele não subsistem. Reversão faciar no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido este cargo do servidor, exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Vamos supor que o sujeito, pessoal, passou no concurso e aposentou por invalidez. Só que depois de aposentado, ele foi visto aí, tá, né, carregando saco de cimento, tá certo? Fazendo live, pulando, correndo, fazendo. Falou, peraí, esse cara tá bom. Ele foi por invalidez e estava com problema na perna, ele está correndo. Então, mostra ele no Facebook, tirando selfie. Rapaz, reversão. Ok? Muito bem, maldade. 32, é isso mesmo? Isso, eu empolguei com a reversão. 32. Não poderá reverter o aposentado que já tiver, completado 70 anos de idade. Bom, 70 anos lá na prefeitura, pelo amor de Deus, né? O cara tá de bengala. Mas eu tô muito lúcido. Não, filho, 70 anos vai porque a Constituição fala, né? É o que eles chamam de expulsória. Expulsória, o cara tem que sair de qualquer jeito. Tá? Mas eu tô muito bom sim, filho. Mas vai cuidar dos seus netos, tá certo? Vai fazer uma viagemzinha para Guarapari, tá bom? 2. Contar com mais de 27 anos de serviço público, incluído o tempo de inatividade. Cuidar com esses 27, eles colocar 25, colocar 30, tá? 3. Não for julgado apto para inspeção médica, ou seja, o bicho tá ruim, continua ruim, né? O selfie dele lá é porque ele fez uma fake, sei lá. 33. Reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no anteriormente ocupado
cargo resultante de sua transformação quando invalidada a palavra agora, demissão. Lembra que demissão é pena? Por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo único. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade até o seu aproveitamento em cargos afins com o anteriormente exercido, respeitado a habilitação profissional. Isso aconteceu de novo, cerca de um ano, com 6 guardas municipais foram simplesmente 3 demitidos e 6 tomaram suspensão. Judicialmente houve reversão, na verdade, né? Não vou falar a palavra técnica, né? O judiciário anulou o ato de demissão, porque não teve contraditório, não teve ampla defesa, teve perseguição, porque a bonita achava que não gostava dele, que a coisa toda. Isso tudo foi provado na justiça, então houve uma reintegração. Tá certo? Então vamos guardar? Reintegração está para demissão, assim como reversão está para aposentadoria. Não tem como errar. Eu quero errar, não, filho. Você vai errar outra coisa. Você não vai me errar isso, não. Pelo amor de Deus. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou posto em disponibilidade remunerada, observado o disposto no artigo. Uma coisa sobre grana. Os guardas municipais eles ficaram 9 meses sem receber. O que aconteceu? Guarda, gente, a reintegração com a anulação volta ao status quo antes. Então, tudo que eles deixaram de receber, eles recebem. Ok? Muito bem. Disponibilidade e aproveitamento. 34. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com a remuneração integral. Ah, isso é um descalabro, mas isso é sempre temporário. 35. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. O sujeito era professor e coloca ele para ser chapa de caminhão. Estou chutando, tá certo? Coloca ele para trabalhar na secretaria de obras, para tapar buraco. Ué, que compatível é esse? Ah, mas ficava tampando buraco na educação, ele toda hora entrava. Não, pelo amor de Deus. 36. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de mais tempo em disponibilidade. E no caso de empate, o mais tempo no serviço público. Isso cai, essas regrinhas, tá certo? Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de mais tempo de disponibilidade. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, ele está o quê? Ele está recebendo no integral, mas não está fazendo nada, praticamente. E no caso de empate, o de mais tempo no serviço público. Tranquilo, o mais antigo, mesma coisa. 36. O mais velho não, hein? Não é o mais idoso, não. É o mais antigo. 37. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, cotados da publicação do ato de aproveitamento. Eu sempre digo para você, se cair na prova algum prazo sobre essa lei e você não souber, joga 30 que você vai acertar. Impressionante. 30 dias corridos, tá certo? Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Ele vai para a inatividade. Tudo bem? 38. Será tornado sem efeito, ou seja, retroativamente, o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, os 30 dias. Salvo doença comprovada por junta médica oficial. Não é juntar aqueles atestados em mequetrefe, não, tá? Se for problema mental, você vai ter que ir lá na Fazenda Boa Esperança. Parágrafo único. No caso de extinção do órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento. 39. Vacância. A vacância no cargo público decorrerá de, presta atenção agora, hein? Exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, não dá que você pode colocar cargo acumulável, não, é inacumulável, e falecimento, morreu, bateu as botas. Então, a vacância. Pô, gente, as pessoas morrem, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Por isso que tem concurso, é por isso também, as pessoas morrem. Né? Só não pode ser enterrado no cemitério do carro, porque eles não sabem nem onde fica as covas.
Impressionante. 40. A exoneração do cargo efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Cuidado, exoneração não é demissão. A mesma coisa, o desligamento, tá? O desligamento do cargo efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. É você passou no concurso e fala assim, cansei de trabalhar, eu vou plantar cebolinha no fundo do meu quintal. E aí, você vai pedir exoneração a seu pedido. Ou de ofício. O que é de ofício? Vamos ver? O cara que é comissionado, obviamente. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se-á 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Olha que legal. Estágio probatório é de 24 meses, não é isso? Não foram satisfeitos. Lembra que o cara é leniente, chegava atrasado? Lembra aquele exemplo que eu dei? Não teve assiduidade? Pronto. Exoneração. Mas tem que ter um processo, mesmo no estágio probatório? Sim, você acredita nisso? Sabe por quê? Vamos guardar uma coisa, isso é muito importante. Quando é que alguém passa a ser efetivo? Você vai ser servidor efetivo, gente, quando você tomar posse e entrar em exercício. Sabia disso? Quando é que você vai ser estável? Após 2 anos. O seu estágio probatório vai ser de 24 meses. Cuidado com esses nomes técnicos, eles podem derrubar vocês. Então, quando é que um servidor vira servidor efetivo? Quando ele toma posse e entra em exercício. Pronto, ele é efetivo. Quando é que ele é estável? Após 2 anos de efetivo exercício na função, tá certo? Muito bem. É isso. Então vamos voltar. Parágrafo primeiro. A exoneração de ofício, ou seja, de ofício, pessoal, é quando o prefeito faz diretamente, sem precisar da sua aquiescência. Tá? Lembra? De ofício é automático. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a disponibilidade. Quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo legal. 30, prorrogar por mais 30. Lembra disso? Olha só, vai ser exonerado automaticamente pelo exercício de outro cargo, exceto na acumulação permitida. O sujeito é professor municipal e passou no concurso para professor estadual. Ou mesmo em outro concurso municipal. Ele é exonerado automaticamente? Não, sabe por quê? Pelo artigo 37, inciso 16, o cargo de 2 de professor ele é cumulável. Tranquilo? Se houver compatibilidade horária, obviamente. Parágrafo único. Uma vez submetido a processo administrativo disciplinar, o servidor não poderá ser exonerado senão após o julgamento. Por quê? Porque exoneração não é pena. Após o julgamento, se mostrar os elementos, ele vai ser demitido, que é outra consequência jurídica. Ok? 41. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á. Inciso 1. Quando o prefeito mudar. Quando o prefeito mudar. Não tem nada disso não, tá bom? É a juízo da autoridade competente. Mas é isso mesmo. Se a autoridade competente, que é o prefeito, mudou, né? O Sandrão, por exemplo, pô, deu um pé na bunda dele. E aí? Você que era do Sandrão foi mandado embora. Você foi exonerado do cargo em comissão. Tá certo? É isso mesmo. A produção tá ali enchendo o saco, mas é verdade. Eu vou falar o quê? Você quer que eu tape só com a peneira? Mudou o prefeito, você está em cargo em comissão, você vai embora também. Se o outro prefeito falar que você não... Infelizmente, leider nicht. Ok? A pedido do próprio servidor, cercar comissionado, mas entrou o delegado, eu não gosto desse delegado não, vou pedir exoneração, vou embora, vou pedir para sair. Ó, picou a mula, você nem esperou o cara sair. Porque eu gosto do Carecão, eu gosto do Sandrão, sou fã do Sandrão. E aí? O problema é seu, tá certo? Cada um gosta do que quer. Infelizmente, né? A vaga ocorrerá na data. Vamos lá? A vaga ocorrerá na data do falecimento. Caramba, olha isso aqui. A vaga, ou seja, a vacância no cargo. O cara bateu as botas hoje, amanhã já está vago. Olha. O corpo nem esfriou direito. Espero o cara enterrar. Não, tem luto. Luto lá na casa dele. Aqui a prefeitura. Ô, gente, existe um princípio, até a gente tá brincando, mas existe um princípio que é princípio da continuidade do serviço público. Tá certo? Então, a ideia de que abrir uma vaga, inicialmente, ser o quê? Imediatamente ocupá-la. É por isso que o falecimento, né, é imediata. A vaga ocorrerá na data imediata ao falecimento. Muito bem. Vamos lá, o que temos aqui hoje? Vamos lá. Kelly Virgílio. Oi, manda um abraço pra mim. Oi, Kelly, tudo bem, menina? Né, do Luxemburgo.
Mas você está no Luxemburgo, menino, é paraíso fiscal? Não, o Luxemburgo é lá perto do Baronesa. Um abraço pro pessoal do Luxemburgo aí, Baronesa, né, descendo mais ali, o Liberdade, o Vale das Acácias, aquela região ali, que até alguns anos atrás papai soltava cavalo lá, tá certo? E agora é esse negócio todo tamanho. Daqui a pouco eu vou ler mais, hein? Vamos ler mais, né? Mas um abraço para você, Kelly. Muito obrigado por sua audiência, tá certo? Vamos lá. Então a gente tá onde bateu as botas, vamos voltar aqui. A vaga ocorrerá na data do falecimento. Pronto. Imediata àquela em que o servidor completar 70 anos de idade, ou seja, a expulsória. 70 anos, guarda, expulsória. Na publicação da lei em que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou dá que determinar esta última medida se o cargo estiver criado, ou ainda no ato em que se aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção ou acesso. Isso tudo vocês têm que guardar para o princípio da continuidade do serviço público. De posse de outro cargo de acumulação proibida. Beleza? Remoção. 43. Remoção é o deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício, ou seja, quando ele quer ou quando o prefeito quer. No âmbito do mesmo quadro de um para outro órgão, respeitada a respectiva lotação. Quer ver uma questãozinha de prova bacana? O deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro de um para outro órgão, respeitada a respectiva lotação, dá-se o nome de adaptação, remoção, remoção. Só vocês guardar que é na mesma horizontalidade. Olha só. Remoção é o deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, tá certo? Horizontalidade. De um para outro órgão, respeitada a respectiva lotação. Parágrafo único. Para efeito de remoção, não poderá o funcionário receber atribuição não constando na especificação de sua classe. Pessoal, lá na Rússia, na época do Stalin, o cara trabalhava em Moscou. O cara, eu não gostava do cara e mandava ele para a Sibéria. Aqui em Santa Luzia, todo mundo conhece a história. O funcionário é de carreira, mas o prefeito não gosta, eles mandam ele para o Bom Destino. Eu amo o Bom Destino, mas todo mundo sabe do deslocamento. Manda ele para Ribeirão da Mata. Taquaraçu de Baixo. Você tem noção disso? Aí o sujeito onde mora? Ah, eu moro no São Benedito. Hã? É, eu moro no São Benedito. Ele vai trabalhar no Bom Destino. É a Sibéria, tá certo? A Sibéria, no seguinte, é um castigo. É a mesma coisa o cara do Bom Destino, não. Você vai trabalhar lá no portal do São Benedito. Hã? É, no portal do São Benedito. Como assim, moço? Eu vou ter que passar... É assim, tá? Impressionante. Então, a remoção é isso. É no mesmo quadro. Você é guarda municipal num, você vai para o outro. Por quê? Não, é no mesmo quadro, tá certo? Com a mesma lotação. Continuando, 44. A remoção só poderá se efetivar mediante prévia autorização do órgão de pessoal, obviamente. É porque ele vai fazer o controlinho lá, né? Controlezinho. 45. O servidor ocupante de cargo eletivo é quem se elege por voto, municipal, não poderá ser removido de ofício enquanto durar o respectivo mandato. Ah, mas eu não entendi isso, não. Vou dar exemplo. Eu sou professor municipal. Sou concursado, beleza. E aí tem eleição pro Conselho Tutelar, fala, opa, eu gosto de menino catarrento, calambém catar, vamos lá pro Conselho Tutelar. Se elege. Ou então você virou servidor e você está afastado porque você é um cargo eletivo, porque para ser conselheiro tutelar você tem que se eleger, você tem que ser eleito. Não poderá ser removido de ofício enquanto durar o cargo, ok? O respectivo cargo. Dá um outro exemplo, eu acho que fica mais dentro desse. Você é servidor público, mas você é do Conselho Municipal de Esportes, um trem assim. E para isso você foi eleito na cota da sociedade civil. Então, por perseguição, eu vou te mandar lá pro caixa-prego. Não, aqui, ó, o que não está querendo dizer, não poderá ser removido de ofício. Ele só pode ser removido a requerimento dele mesmo. É uma ideia de proteger o servidor, tá certo? Por quê? Porque alguém elegeu ele para alguma coisa. Ele não está fazendo aquilo porque ele quis necessariamente, porque as pessoas votaram nele para isso. Matou a charada? Então, guarda uma coisa. Se o servidor é ocupante de cargo em que se elegem, que se tem alguma eleição, ele só pode ser removido a pedido dele mesmo, nunca de ofício. Ou seja, porque o prefeito quer. Eu não gosto disso aí, não. Top. Ok? Da substituição. Os servidores investidos em função de chefia e os ocupantes de cargos em comissão
terão substitutos indicados pela autoridade competente, bem como nos outros casos de afastamento previstos nesse estatuto, principalmente no caso específico do magistério. Isso é muito comum, tá certo? A ideia de substituição. Parágrafo 1º. O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função ocupada, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, observando, quanto aos cargos em comissão, disposto no artigo 12, item 3. Ô, gente, aqui vocês vão que não vai falar muito de educação, não, porque a educação tem uma lei própria. Esse é um estatuto que é uma lei geral, mas você tem leis específicas só para a educação, tá certo? Pelo menos o projeto tá para isso. Parágrafo 2º. A substituição remunerada dependerá do auto da autoridade competente para nomear e designar. Ou seja, tem que comer na mão do prefeito. Né? É muito poder. 47. O substituto perderá durante o tempo da substituição remunerada o vencimento do cargo de que for titular, se for no âmbito do município. Okay? Porque não pode receber 2 vezes. Ele está recebendo pelo substituto e geralmente tem que ser mais, né? Parágrafo único. Em caso excepcional, atendida à conveniência da administração, o titular do cargo em comissão ou função de chefia poderá ser nomeado ou designado acumulativamente como substituto para outro cargo na mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente receberá o vencimento correspondente a um cargo, mediante opção pelo de maior remuneração. Então é o seguinte, é situação excepcional. Tem um diretor que foi exonerado. Tem um diretor de departamento X. E você é diretor do departamento Y, que tem afinidade. Aí o quê? Por lado do prefeito, você vai responder pelos dois, porque pelo princípio da continuidade do serviço público não pode parar, tá certo? Quem vai assinar as coisas do outro é você. E você vai receber pelos dois? Não, você vai continuar recebendo por um. Infelizmente, é o ônus, certo? Direitos e vantagens. Vamos lá? Agora vamos falar da parte boa. Né? Vamos falar da parte boa. Vamos lá. Antes da gente falar da parte boa, vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver como nós estamos aqui. Cristiano dos Anjos, vamos que vamos, Cristiano. Ludmila, boa noite. Elizabeth Andrade. Gracinha Silva, um abraço. Ronildo Aparecido, boa noite para você, meu caro. Professor, você poderia elaborar algumas questões sobre a lei orgânica? Vou sim, Mary. Nós vamos elaborar para o nosso aulão do Abrão, do dia 15, tá? E vamos fazer ainda mais, tá? Nós estamos programando para o dia 24, um dia antes, né, o aulão 2 do Abraão, e a gente está querendo fazer ou no São Benedito ou na linha verde ali na Faminas, com mais de 200 vagas abertas, para não ter reclamação, tá certo? E no dia 8, um dia antes da prova de assistente, nós vamos fazer outro aulão, que é o aulão 3 do Abraão. Por quê? Porque menos de 24 horas o aulão 2 do dia 15 fechou. E tem gente me mandando, pessoa tem como dar pechada. Aí eu falei, gente, não tem pechada aqui não. É inscrição e pronto. Pode ter lista de espera? Isso, a gente está estudando fazer uma lista de espera. Por quê? A gente vai aguardar um tempinho chegar. Quem não chegar vai tomar lugar, tá joia? Lista de espera a gente vai fazer, mas não tem fechada. A lista de espera, inclusive, vai ser transparente e vai colocar na internet. Entendeu? Aqui não tem jeito não. Ludmila Maria, você vai dar aula sobre o plano diretor e tem questões para disponibilizar? Sim, plano diretor está nos nossos planos, tá bom? Nós vamos fazer no Corujão, tá? A data vai ser divulgada, tudo certinho. Vai, viu, Lud? Lud, olha como é que o cara já fica íntimo, nem conhece a menina, um sujeito esquisito. Elisete Pereira, boa noite para você. Melry, vai ter transmissão ao vivo do aulão do dia 15? Não, Melry. Vai ter flashes, ok? Do meu amigo Kleber lá do Palmital, agitando a galera, alguns flashes das aulas, tá bom? Porque senão a nossa equipe é muito pequena, menino. Não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo, não. A Kelly, mais um abraço para você, Kelly, obrigado mesmo. Diogo Henrique, boa noite. Vanessa Freitas, um abraço, um beijo. A Alita Ferreira, Tati Soares, um beijão para você também. As questões do aulão serão disponibilizadas posteriormente? Sim, vão estar no meu blog. Ok? Elizabeth Andrade, Faminas, uhul, é isso aí.
Lúcio Souza, professor, nos socorra com as questões abertas para procurador. Ô, Lúcio, calma, menina. Amo suas explicações. Poderia dar aula do concurso da AGU? Nossa, não, menina. A AGU eu faço parte da banca do concurso. Lá eu tô na banca mesmo. Eles me chamam para a banca. Eu dou aula para o cursinho, não vou poder ir para a banca. Tá? Mas é muito bom participar das bancas do concurso da AGU. Muito bem. Direitos e vantagens. Vamos lá? Vencimento e remunerações. 48. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o exposto no inciso 13 do artigo 37 da Constituição Federal. Que é o que, pessoal? A questão ligada lá ao teto e às atualizações, tá ok? Então, cuidado, vencimento é diferente de remuneração. O que é o vencimento? É o basicão, tá? Qual que é o vencimento? 1.000 e pouco, é o basicão. Não tem assim, vencimento básico, é a mesma coisa. Não falar vencimento básico é a mesma coisa. É o negócio no brutão. Muito bem. Remuneração. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Deu para guardar a ideia então, pessoal? Remuneração, é só se ver, é maior, não é isso? Porque a remuneração é igual a vencimento mais as vantagens. Ó, R é igual a V mais V. Remuneração é igual a vencimento e vantagem. Vencimento é o basicão. Então, mas você tem vantagem de tempo de serviço, alguma coisa, então, você vai ter o quê? O vencimento com a vantagem chama-se remuneração. Não tem erro aqui, não. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investida em função de chefia ou carga em comissão será paga na forma prevista no 67 e 68. Nós vamos chegar lá. Parágrafo 2º. O servidor investido em carga em comissão do órgão ou entidade diversa do da sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no 68. Nós vamos ver isso lá também. Calma. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Cuidado. É as vantagens de caráter permanente. E as vantagens provisórias? Não integra. Tá certo? Então não é irredutível. Então o que é irredutível? O vencimento com as vantagens irredutíveis, que chama remuneração. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia. Isonomia é igualdade. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder. Tá vendo poder com letra maiúscula? Poder executivo, poder legislativo. Ou entre servidores dos dois poderes, executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual ou as relativas ou de natureza do local de serviço, trabalho. 50. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, que é tudo, remuneração é tudo, a importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, grana, bufunfa, a qualquer título no âmbito dos dois poderes, do prefeito ou do presidente da Câmara. Isso tem a ver com o teto. Lembra do artigo 37, inciso 11? O teto no município é do prefeito. Nenhum servidor poderá receber a remuneração, não é vencimento, remuneração maior que do prefeito, se for do cargo do Poder Executivo, e se for do Poder Legislativo, maior que o presidente da Câmara. Okay? 51, uma boa ideia. A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira será atribuída ao salário mínimo. O servidor perderá, 52, a remuneração dos dias que faltaram ao serviço. Nada mais justo. 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências, saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. 60 minutos. Eles colocam 1 hora, não, 60 minutos. Perderá metade da remuneração na hipótese prevista no 172 do parágrafo 2º. Vamos chegar lá, se Deus quiser. 53. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Remuneração para quem está na ativa, provento é quem é aposentado. Toda vez que eu ouvi falar provento, é inativo, é quem já é aposentado. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, com a reposição dos custos na forma definida no regulamento.
Isso é muito comum, a consignação. Né? É empréstimo. Né? É empréstimo. 54. As reposições e indenizações da fazenda pública, ou seja, ao município, serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Você tem o salário, divide ele por 10. É o máximo que se pode descontar para a fazenda pública. Quando é isso? Vamos supor que você recebeu a maior durante um tempão e começou a descontar. O máximo que pode descontar? 10%. Vamos colocar, né, mas é um décimo do que ele recebe. Parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto nesse artigo, o recebimento de quantias indevidas, olha aí, poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades cabíveis. 55. O servidor em débito com o erário que for demitido, demissão é pena, exonerado, meramente desligado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Ok? 60 dias. É a primeira vez que esse prazo aparece aqui, não é 30 não, hein? Agora são 2 vezes. Então, a primeira exceção é o servidor em débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. 56. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de prestação de alimentos resultante de decisão judicial e dívida fazenda pública. O que é isso, pessoal? Desconto em folha. Você recebe e tem que pagar pensão alimentícia. Leva a decisão judicial lá para o RH, automaticamente já desconta da sua folha e já vai para a conta bancária descartar renda. Beleza? Então, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto. Eles chegaram, os iPhones. Tira para nós. Uau. Nos casos resultantes de decisão judicial. Então, está explicadinha a ideia aqui. Né? O vencimento de remuneração pode ser objeto de arresto, sequestro, salvo prestação alimentícia. Muito bem. Vamos lá, 57. Vantagens. Quais são as vantagens? Além do vencimento e da remuneração, poderão... 57. Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Vantagens. Ajuda de custo, diária, gratificações adicionais e abono família. Lembra que as vantagens elas integram, junto com o vencimento, o que chama de remuneração, não é isso? Então, além do vencimento, tem as vantagens. Quais as espécies de vantagens? São 4 que estão aqui na lei. Ajuda de custo, diária, gratificação e adicional e abono família. Parágrafo único. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento dos casos previstos em lei. E travou. Quando é previsto em lei? Travou aqui. Enquanto travou, a gente vai brincando aqui. As gratificações e os adicionais somente incorporarão ao vencimento nos casos indicados em lei. É o que eles chamam no juridiquês de apostilamento. Tá? Hoje isso está praticamente extinto. Tá? Ué, o que houve com o meu bichinho aqui? O bicho parou. 8. Tomar uma aguinha, vamos ver como é que estamos aqui. Ana Luísa Tiburcio, boa noite, Ana, tudo bem? Sara Cristina, como faço para me inscrever nas aulas? Ô, Sara, nós vamos abrir, tá? A do dia 24/11, nós vamos abrir previamente, tá ok? Ludmila, cadê o mascotinho? É verdade, Lud? Tá o América, né? A gente vai trazê-lo, tá? Porque a gente mudou o formato. William Dias, o som hoje está muito bom, obrigado, William. É sempre importante dar esse feedback, tá certo? Muito bom. Charles Ian, homem de Deus, tá tudo bem contigo? Vamos ver se foi refeito aqui o caso. O que aconteceu? Muito bem. 57? Ai. Vou pegar ela aqui. Além dela na impressora matricial, de tão nova que a bichinha era. A lei assinada pelo Bilé. Já tá.
Tá andando aqui. Deixa eu ver. Não, tá não. Aqui só tá com o slide. 58. E vai mexer ali enquanto a produção. Pronto. 58. Ok. O bichinho tá dando aí, não? Tá na tela do slide. Deixa eu só pedir aqui um pouquinho de paciência. Desligou, vai voltar. 58, depois eu vou colocar para vocês aqui, tá certo? E a gente vai andando aqui enquanto ajeita aqui, tá? Sem sinal. 58. As vantagens previstas no inciso 3º, quem diz? As gratificações adicionais do artigo anterior não serão computadas nem cumuladas para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Vou explicar de novo. A vantagem, o que é? Gratificação e adicional, guarda, elas são sempre temporárias. Quando é que elas vão incorporar? É quando tiver em lei. Mas a regra é o seguinte, se for uma gratificação ou adicional, você só vai receber o que for temporário. Se você saiu e não exerce mais aquilo, não incorpora. É igual o pai de santo, tá? 58, olha lá, ó. As vantagens previstas no inciso 3º, gratificações e adicionais, aqui, ó. Gratificações adicionais não serão computadas e nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer benefício, de aposentadoria ou outro acréscimo pecuniário ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Tranquilo? Muito bem. 59. Ajuda de custo. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor que, no interesse público, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio. Mas de domicílio e caráter permanente, não é isso? Em caráter, porque aqui está nem, né? É em caráter permanente. Ok? É isso mesmo. Em caráter permanente. Então, ajuda de custo. É para compensar a despesa com a instalação do servidor. Cuidado com esses institutos, tá certo? Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses do respectivo vencimento. Vencimento naquela parcela básica. Então, qual que é o máximo que se paga de ajuda de custo? 3 vezes o vencimento. 61. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Que aí não, o cara virou vereador e pediu licença, não é isso? E aí o quê? Ajuda de custo? Não, me ajuda de custo por quê? Porque eu sou servidor público municipal e eu virei deputado estadual. Tem que deslocar para Belo Horizonte, meu filho. Paciência. 62. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede. Ele pegou os três vencimentos e foi para a praia. Né? Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou seja, sem pedido dele, tá? Ou de retorno por motivo de doença comprovada. Aí se doença para tudo. Né? 63. Das diárias. O servidor que a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de pousada, alimentação e locomoção. É legal, né? Cada parada do busão um lanchão. Não, calma, né? Ainda tem que povo lá que pede a notinha, né? Você come 10 reais, não, coloca aí 100 reais. Alimentação. Depois fala, abaixa a corrupção. Não, é tudo ladrão. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento. Por isso chama diária, senão chamava semanária, né? A diária será por dia de afastamento. Redundante isso aqui. Sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. O sujeito, tá certo? Ela é assistente social. E aí vamos voltar para o parágrafo anterior aqui. E ela precisou se deslocar. Cadê? Ela... 63, né? Isso. Ela tem que mandar o menino lá para o interior de São Paulo. Aí tem que pegar o busão. Pernoitou. Então, as diárias, tem direito a diária, pelo menos uma diária, não é isso? Para pousada, alimentação e locomoção. Beleza, o dinheiro do busão. O que está dizendo aqui, ó? No caso em que o deslocamento da sede
A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pelo metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Fez uma diária, tá certo, mas foi para 7 Lagoas. Ele vai receber meia diária. Por quê? Porque precisa dormir lá? Não, é para voltar, dependendo, né? Só foi lá para entregar um catarrento do menino que foi denunciado pelo Conselho Tutelar, a assistente social foi lá para ajudar, para contar, só chutando, tá certo? Não teve pernoite? Então não paga, só paga o quê? Meia diária. Para segundo, nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, não fará as juras diárias, até porque não faz sentido, diária é sempre transitório. Se for permanente, aí é outra coisa, não é diária. 64. O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ficou obrigado a restituí-lo integralmente no prazo de 5 dias. O cara recebe diária, mas fica em casa. Poxa. Parágrafo único. Na hipótese do funcionário retornar à sede no prazo menor do que previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso em igual prazo. Hoje a gente não dá nem estar escrito, né? Vamos combinar. 65. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diária e vice-versa. Uma coisa é a ajuda de custo, a outra é a diária. Lembra? Por quê? Olha lá, vamos voltar aqui. Ajuda de custo. Olha lá, é para instalação. São situações completamente distintas. Tá? Gratificações adicionais. 66. Além do vencimento das vantagens previstas nessa lei, deferidas aos servidores as seguintes gratificações adicionais. Vamos lá? Quais são as gratificações adicionais? Gratificação pelo exercício da função e o 13º salário. Guarda, gente. O 13º salário é uma gratificação. Adicional por tempo de serviço. 4. Adicional pelo exercício em atividade insalubre, perigosa e penosa. Basta uma, tá? Não recebe pelos 3, não. Insalubre, insalubre, perigosa e perigosa. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Olha aí, ó, a hora besta. Engraçado que isso aqui é para o efetivo, tá? Que a gente acabou de ver que o cargo comissionado ele não recebe hora besta. Adicional noturno, adicional de férias e abono família. Então, essas são as gratificações. Só voltar aqui. Essas são as gratificações adicionais. Vamos ver as gratificações de representação? A remuneração do cargo comissionado será incorporada, olha o pai de santo aí, ó, incorporada ao vencimento do servidor público, efetivo após 5 anos consecutivos ou 8 anos alternados do seu efetivo exercício. Redação dada por uma lei, né, de 2006. O servidor que requereu o direito previsto no caput desse artigo deverá ter, no mínimo, 1 ano de efetivo exercício no último cargo em comissão no qual ocorrerá o apostilamento. A palavra mágica para isso aqui chama-se apostilamento. Esse é o título. Vamos ver quais são os requisitos. O que é apostilamento? É aquele exemplo que eu dei. Você passa para assistente administrativo. Tá certo? Seu salário é R$ 1.600. E aí você ganha um cargo de comissão de diretor de divisão, R$ 3.000. Não pode ser mais de R$ 3.000, senão você vai ter seu salário parcelado. Muito bem. Quer parcelar o seu salário, então estou dando exemplo. A produção não deixa eu mexer, fica brava, tá certo? E aí, vamos lá? Quanto tempo você tem que ficar lá? A remuneração do cargo comissionado será incorporada ao pai de santo ao vencimento do servidor público efetivo após 5 anos consecutivos, você não pode ter intervalo, ou 8 anos alternados de seu efetivo exercício. Pessoal, para ser integral. Então, e por que isso, pessoal? Imagina. Se você ficar 5 anos consecutivos ou 8 anos alternado, você como assistente administrativo, R$ 1.600. Diretor de divisão, você ficar esse período, R$ 3.000. Se o prefeito vier e te exonerar do cargo comissionado, você não tem que voltar para o cargo efetivo de R$ 1.600. Se você apostilar, você volta para o cargo de assistente administrativo, mas continua ganhando R$ 3.000. Isso é muito comum na área da educação aqui em Santa Luzia. Não, isso pode cair. Vamos ver qual que é o requisito? 5 anos consecutivos ou 8 anos de efetivo serviço. Diretor, né, professor para diretor, isso funciona. Você entendeu? Se eu não me engano, o de professor varia para R$ 2.000, o de diretor é 6.000. E o cara ficar mais tempo e o quê? Ele apostila. Ok? Agora, o servidor que requereu o direito previsto no escape desse artigo deverá ter, no mínimo, 1 ano de efetivo exercício no último cargo em comissão no qual ocorrerá o apostilamento. Ok? Ô, gente, você que está fazendo esse concurso, cuidado, tá?
A reforma administrativa que tem aí vai acabar com isso. Não existe mais apostilamento nem no âmbito federal, nem no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, para apostilar, era 10 anos. Vocês estão vendo que é 5 anos integral e em nenhum momento eles falam em proporcional. Se são 5, se o cara ficou 2, 3 anos, não tem. É 5 anos para ser integral. 68. Os secretários municipais, chefe de cerimonial, procurador-geral, auditor, administradores regionais, diretores e os demais ocupantes de cargos comissionados em nível de secretário e os de níveis idênticos ao do Poder Legislativo percebem, pelo exercício do cargo, a gratificação de 100% sobre o respectivo vencimento a título de representação que integra a remuneração do cargo. Ok? 69. 13º, meu pai, 13º. São Antônio. A gratificação natalina corresponde a 12avos da remuneração a que o servidor faz jus no mês de dezembro, por mês de exercício respectivo ano. Tranquilo, aqui não tem muita explicação, né? A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. A fração superior, então tem que ter 16 dias. Por quê? Você não vai fazer conclusão, vamos você toma posse em março. Você toma posse, vamos supor assim, 4 de março. Até 14 de março, você ganha o março. Se você tomar posse no dia 15 de março, aí você já não ganha o março, é só a partir de abril, tá certo? Aí o 13º vai ser cotado lá, você perde um mês, tá ok? Essa que é a ideia da fração. 70. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, a todo servidor municipal, independentemente da remuneração que faz jus. Hashtag... Aí, tá vendo a produção? Tá vendo? A produção me avacalhando. Hashtag só que não, tá certo? Tá suspenso 13º em Santa Luzia. Eu não tô indo, é porque, na verdade, né, é uma situação iníqua. Mas se Deus quiser, com vocês entrarem, já não vai estar mais assim. Esse ano não vai ser assim, mas, tá? Se cair na prova, tá? Se cair na prova, olha lá, a gratificação, que é o 13º, será paga até o 20 de dezembro de cada ano a todo servidor municipal, independentemente da remuneração que fizer jus. Ok? Muito bem. O que quer dizer independente? Pode ser um integral ou parcial, tá certo? Mas tem que ser até o dia 20 do mês de dezembro. O servidor exonerado perceberá seu 13º proporcionalmente aos meses do efetivo exercício calculado sobre a remuneração do mês de exoneração. Eu estou lembrando da galera que foi exonerada quando o novo prefeito entrou no dia 13 de julho, né? A galera não recebeu até hoje. Tem gente que não recebeu até hoje essas parcelas. A produção vai bater aqui. Então, assim, o servidor perceberá seu 13º. Então, tem que estar feio, bicho, né? Não recebeu nem o acerto do mês. O cara tem que ser sem juízo também, né? Mas todo mundo tem conta, né? Ciência, né? Prefeito, paga o povo aí que foi exonerado, prefeito. Vamos fazer uma fezinha aí, né? Vamos lá. Eu sei que, na verdade, isso dá até improbidade administrativa, mas eles agora estão até indo no Ministério Público e falam, olha, não estou sem dinheiro, não vai entrar com o Ministério Público, não entra com improbidade, não. Eu sei que a gente está fazendo tudo errado, tá certo? Mas tem dinheiro, não. Artigo 72. O 13º salário não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Ainda bem, porque é gratificação. 73. Os adicionais por tempo de serviço. Por quinquênio, isso é legal, quinquênio, do efetivo exercício no serviço público municipal será concedido ao servidor um adicional de 10%, incidente sobre o vencimento base, lá só o brutão, né? De seu cargo, observado o disposto no artigo 67 dessa lei, até o limite de 7 quinquênios, que será acumulada a remuneração na ocasião da aposentadoria. Tendo-se respeitado o disposto no 3711, que é o quê? O teto. Vamos guardar então? Quinquênio. O que é quinquênio? São 5. Então, você passou no concurso, tomou posse em 2019. Em 2024, vai ter um acréscimo automático na sua remuneração, não, no seu vencimento. Lembrou aqui? Então, 10% do seu vencimento vai ser acrescido. É o quê? É um adicional para o tempo de serviço. Qual que é o limite? 7. Porque você vai ficar 35 anos, você vai aposentar, meu filho. Né? Mas eu quero sair com 70 anos. Então, tá, mas é o máximo de 7. E mesmo assim, não pode ultrapassar o teto,
que é 17 mil o do prefeito. Ok? Muito bem. Parágrafo único. Parágrafo primeiro. Após completados ainda 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, faz jus o servidor, além do adicional previsto no CAP, que é o adicional para o tempo de serviço, desse artigo, um adicional de 1/6 no seu vencimento básico. Parágrafo 2º. O servidor fará jus aos adicionais a partir do mês em que completar o período. Parágrafo 3º. Foi declarado inconstitucional. Tá atualizadaça essa lei aqui. Você está pensando o quê, filho? A produção aqui é fera. 74. Eu gosto de 74, é o ano que eu nasci, né? 74. Os direitos aqui assegurados serão contados somente a partir da aprovação desse estatuto. Ainda bem, né? Se é preciso da legalidade, né? Tem que ser, não precisar nem escrever, mas tudo bem. Parágrafo 1, declarado inconstitucional, ainda bem. 75. Os adicionais previstos nessa subseção serão devidos a partir do dia imediato àquele que o servidor completar o tempo de serviço exigido, independentemente de requerimento. É automático. Automático. Mas aí é igual o outro. Parágrafo único. Esses adicionais incidem sobre o tempo de serviço efetivamente prestado ao município de Santa Luzia, desde que devidamente comprovado. Alteração de 2013, tá certo? Adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Penosidade tem a ver com galinha? Não, tem nada a ver com galinha, viu? Vamos lá. 68, o que houve aqui? Alguém está me chamando a atenção de alguma coisa. Vamos lá. Edmar Gregório, mais uma vez, obrigado. Também achei o áudio de hoje muito melhor. Quantas aulas serão sobre o estatuto? A gente quer dividir isso aí no máximo umas 3, viu, Edmar? Então essa e mais 2 no máximo. Tati, artigo 68 revogado pela lei de 90? Deixa eu ver aqui. Boa, hein, Tati? A Tati tá sempre atenta, hein? Pode ser que a gente... Ih, eu tô adiantando, o bicho é doido. Vamos lá. Desculpa. 68. Que a gente chupou manga aqui, hein? Então, 68 foi revogado. Então, revogado pela lei 1990 e 98. Nós vamos retificar, tá, Tati? Eu vou olhar aqui direitinho. Que bom que você passou aí. Pode ter passado despercebido. Obrigado, viu, Tati? Artigo 68, revogado. Então, não está valendo mais. Então, esquece o que eu disse aqui, mas eu, de toda forma, vou passar para vocês para rever, tá ok? Paulinha Germano, tá sumida. Boa noite. Além do som, o formato de hoje tá bem melhor. É mesmo? Que bom que vocês gostaram, viu? Vamos lá pro 75? Onde estávamos? 75. Vamos lá. Pronto. Adicionar de insalubridade. Ao servidor que trabalhe sob condições insalubres, por exemplo, perto do não, pode falar não. Ao servidor que trabalhe sob condições insalubres, será concedida adicional de insalubridade nos termos e condições e limites fixados em regulamento. Hoje, regulamento é um decreto, tá certo? E essa lei foi alterada agora em 2016. Aí fica fácil. O que tem que cair na prova? É só o que está aqui, não tem que estudar decreto, não. Adicional de insalubridade para quem o quê, pessoal? Olha lá, ó. Condições insalubres. É simples assim, é cara e crachá. Insalubridade para condições insalubres. Tá bom? Muito bem. 76 ainda, parágrafo 1º. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela natureza, pelas condições ou pelo método de trabalho, expõe os servidores a agentes nocivos à saúde em nível superior ao da tolerância fixada. Isso é muito importante, isso aqui, ó, nível superior. Porque, na verdade, todos nós somos submetidos a questões insalubres, o próprio ar, enfim, mas é acima da linha de tolerância, em razão da natureza e do tempo de exposição dos seus efeitos. Ok? Muito bem. Parágrafo 2º. O regulamento dessa lei, ou seja, um decreto, definirá as atividades e operações insalubres, os limites de tolerância, os agentes nocivos, os meios de proteção, o tempo máximo de exposição do servidor àqueles agentes, inclusive para efeito de concessão do adicional respectivo, observada a legislação federal específica. Parágrafo 3º. A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à existência de laudo técnico que atenda às exigências dos órgãos oficiais pertinentes e será devida a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas nesse artigo. Parágrafo 4º. O adicional de insalubridade será devido aos servidores municipais nos termos e normas legais e calculados com base nos seguintes percentuais sobre o vencimento do cargo efetivo. A tua charada, quem é que recebe? Vamos lá.
5, 10 e 20% no caso de insalubridade em grau mínimo, médio e máximo. Então, se for mínimo, 5%. Médio, 10%. Máximo, 20%. 20% do quê? Do vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 5º. O servidor contemplado pela concessão do direito de percepção dos adicionais de insalubridade, de periculosidade e de atividade penosa deverá optar por um deles, sendo vedada a acumulação dessas parcelas remuneratórias. Coloca uma estrelinha nisso aí, pessoal. Eu falo isso o tempo inteiro. Guarda isso. Por quê, pessoal? Às vezes o negócio é tão bravo que ele está agente nocivo das 3 características. Mas ele só vai receber por um. Certo? O direito adicional previsto nesse artigo cessa com a eliminação ou a neutralização das condições dos riscos que motivaram a concessão. Então, tem direito adquirido adicional? Não. Cessado as condições, cessado o benefício. Parágrafo 7º. Trabalhar com Abraão, por exemplo, precisa adicional de insalubridade, periculosidade, com certeza. Tá? O bicho é um insano. O adicional de insalubridade não é pai de santo, tá? Adicional de insalubridade não é pai de santo. Por quê? Porque ele não incorpora. Olha lá, ó. O adicional de insalubridade não se incorporará para nenhum efeito a remuneração do servidor, nem constituirá a base para o cálculo de nenhuma outra vantagem remuneratória, salvo a gratificação natalina e adicional de férias. Então, Papai Noel, Jingle Bell, então Jingle Bell, insalubridade entra. Adicional de férias. Lembra do adicional de férias, aquele 1/3 constitucional? Então entra. 7.7. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo 1. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos nesse artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Obviamente que aqui não é para proteção dela, é para proteção do infante, do catarrento. 7.8. Ao servidor que trabalha em atividade perigosa, será concedido adicional de periculosidade. É legal, né? Insalubridade, condições insalubres. Periculosidade, atividades perigosas. Será concedido adicional de periculosidade nos termos e condições fixadas no regulamento, que é exatamente o decreto. O adicional de periculosidade será devido no percentual de 10% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo. Opa, então é diferente. A insalubridade é mínimo, médio e máximo. 5, 10 e 20. Aqui é um só, 10%. Tá bom, perigoso, 10%. Se o cara é perigoso, 10%. Tá? Muito bem. O adicional de periculosidade não se incorporará, também não é pai de santo, para nenhum efeito a remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória, salvo o quê? O Papai Noel, o Jingle Bell, gratificação natalina, e o adicional de férias. Você vai lá sofrer férias e o tal do adicional de periculosidade, assim como, se for o de insalubridade, incorpora. Parágrafo 3º. A concessão do adicional de periculosidade está condicionada à existência de laudo técnico, que atenda, né, às exigências dos órgãos oficiais pertinentes e será devida a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas nesse artigo. Parágrafo 4º. O direito adicional previsto nesse artigo cessa com a eliminação ou a neutralização das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão. Esses dois são praticamente a repetição do insalubridade. 79. O adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos tempos, condições e limites fixados no regulamento. Isso é interessante que na lei federal, esse adicional de periculosidade tem a ver, por exemplo, quem trabalha em fronteira. É muito comum receber. Tá certo? Aí se eu trabalhar numa zona perigosa, que tem tiroteio todo dia, não, filho. Isso tem que ter um decreto, vamos ver? Os locais de trabalho, os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores que referem a esse artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Quarta aí, 6 meses, tá certo? Se colocar 1 ano, tá errado. Adicional de serviço extraordinário. Olha a hora besta aí. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho.
82. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período se o interesse público exigir, conforme dispuser o regulamento. Então, 2 prorrogado por mais 2. Parágrafo único. O serviço extraordinário previsto nesse artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato. Não é uma brangola, como diz minha mãe, de qualquer jeito, não. Parágrafo 2º. O cara falava brangola também? O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 82 será acrescido de percentual relativo ao serviço noturno em função de cada hora extra. Vamos devagar. Se o serviço à hora besta for realizado em horário previsto no artigo 82, aqui são as 2 horas, não é isso? Será acrescido do percentual relativo ao noturno em função de cada hora extra. Muito bem. 83. Adicional noturno. Olha o danado aí. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor de 1/4 de hora aí, ó. Terá o valor da hora. Vamos voltar. Mentira. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas, 10 da noite de um dia, e as 5 horas do dia seguinte, terá o valor da hora acrescido de mais 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Tá? Eu tô dançando? Rebolation. É a dancinha do Nordeste, né? E aí tinha que ter mais gente aqui, né? Tá tocando assim, o povo rebola. Isso não é pra mim não, rapaz. Eu passei da época. Né? Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo que trata o artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido respectivo percentual extraordinário. Então pode acumular. Ok? 84. Adicional de férias. Independentemente de solicitação, será paga ao servidor por ocasião das férias um adicional de pelo menos 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. É um texto constitucional. Parágrafo único. No caso do servidor exercer função de chefia, assessoramento ou assistência, ou ocupar carga em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata esse artigo. Beleza? 85. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração dos 2 cargos. O sujeito tem 2 cargos de professor no município. O texto constitucional dele vai ser em cima dos 2 cargos, porque a acumulação é lícita. 86. Abono família. Será concedido abono família ao servidor ativo ou inativo. Então é tanto para quem está nativo quanto aposentado. 1. Pelo cônjuge ou companheiro do servidor que viva comprovadamente em sua companhia, que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria. 2. Por filho menor de 18 anos que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria. 3. Por filho inválido ou mentalmente incapaz, sem renda própria devidamente comprovado através de laudo médico. Não é ouvir falar. Parágrafo 1º. Compreende-se nesse artigo o filho de qualquer condição, o enteado, o adotivo, o menor que mediante autorização judicial estiver sob guarda e o sustento do servidor. Então não precisa ter necessariamente o termo de adoção. A guarda judicial. E aquela guarda lá do Conselho Tutelar. Gente, aquilo é termo de responsabilidade. O Conselho Tutelar não dá guarda. Pelo amor de Deus, a guarda é só judicial. Parágrafo único. Para efeito desse artigo, considera-se renda própria ou atividade remunerada o recebimento de importância igual ou superior ao valor do salário mínimo vigente no município. Parágrafo 3º. Quando o pai ou a mãe forem servidores municipais ativos ou inativos, o abono familiar será concedido a ambos. Não é só para um, não. É para ambos. Assim é legal, é bom. Dá para arrumar até mais menino, dá não? Parágrafo 4º. Ao pai e mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta, e na falta desse, os representantes legais dos incapazes. Olha que legal isso. 87. Ocorrendo o falecimento do servidor, morreu, continuará a ser paga a seus beneficiários por intermédio da pessoa cuja guarda se encontra enquanto fizerem jus à concessão, se preencher os requisitos. Parágrafo 1º. Com o falecimento do funcionário
e a falta do responsável pelo recebimento do abono família, será assegurado aos beneficiários o direito à sua percepção enquanto fizerem jus, ou seja, enquanto preencher os requisitos. Ok? Parágrafo 2º. Passará a ser efetuado ao cônjuge sobrevivente o pagamento do abono família correspondente ao benefício que vivia sobre a guarda e sustento do servidor falecido, desde que aquele consiga autorização judicial para mantê-lo como ser seu responsável. Parágrafo 3º. Caso o servidor não haja requerido abono familiar relativo a seus dependentes, o requerimento pode ser feito após a morte pela pessoa cuja guarda e sustento se encontram, operando efeitos a partir da data do pedido. Isso é assim na prova, operando efeitos retroativos. É só do pedido para frente. Ok? 88. O valor do abono familiar será igual a 5% do valor do salário mínimo legal vigente no município, a ser pago a partir da data em que for protocolado o requerimento. Ô, gente, 5%, salário mínimo, vou colocar aí 953, R$1.000. 5%, R$50 por cabeça. Dá para ter uns 10 meninos aí, você vai ter R$500. Nossa, isso é. Ou então o seu cônjuge tem que fazer concurso público, aí vocês vão ganhar mais. Parágrafo 1º. O responsável pelo recebimento do abono familiar deverá apresentar no mês de julho, julho de cada mês, declaração de vida e residência dos dependentes, sob pena de ter suspenso o pagamento da vantagem. Parágrafo 2º. Aos servidores submetidos ao regime de aposentadoria do INSS, o que é INSS mesmo? Isso nunca será solucionado. Maldade. O abono familiar será o que estabelecer a legislação federal pertinente. Logicamente, se você está sob o regime do INSS, o que é isso? Porque, na verdade, a palavra não é servidor. O sujeito é servidor comissionado, então ele não paga para o INPAS, que é o Instituto de Previdência próprio aqui. Por quê? Só paga para o INPAS quem é você que está passando concurso público, quem é cargo efetivo. O sujeito é cargo comissionado, ele é servidor, mas ele paga para o INSS. É por isso que tem essa ressalva aqui, tá ok? 89. Nenhum desconto incidirá sobre abono familiar, nem esse servirá de base para qualquer contribuição, ainda que para fim de previdência social. Cuidado que eles colocam assim, exceto para a previdência social. Está errado. Nem para a previdência ele serve, ok? Artigo 90. Todo aquele que por ação ou omissão causar pagamento indevido de abono familiar ficará obrigado à sua restituição sem prejuízo das demais combinações legais. Acabamos a primeira parte. Nem ouviu, né? Aleluia, terminamos, ok? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Está aqui com aleluia, aleluia. Vamos lá, vamos voltar aqui. Voltar. 1h36 de live é muita coisa. Ok? Eu agradeço a vocês. 1h30 aí. Matamos a primeira parte. Nós vamos dividir em 3. Essa é só a primeira. E até sexta-feira que vem, com mais a nossa segunda aula sobre o Estatuto do Servidor. Muito obrigado à sua paciência, à sua consciência e, mais do que tudo, à sua audiência. Até uma próxima. Bons estudos.